Brasília não é para amadores, mas o que está acontecendo agora ultrapassa qualquer roteiro de ficção policial que você já tenha visto. Enquanto você acordava cedo hoje, pegava o ônibus ou ligava o carro para enfrentar mais um dia de trabalho honesto apenas para pagar impostos que nunca retornam, os bastidores do poder estavam sendo costurados por acordos de bilhões de reais. Exatamente. Acordos feitos em salas acarpetadas, longe dos seus olhos, mas pagos com o seu suor e com a dignidade da sua família. O que estamos presenciando agora não é apenas mais um caso de corrupção de rodapé de jornal ou uma nota perdida em um portal de notícias. É o potencial colapso de uma estrutura que se julgava divinizada, intocável e acima de qualquer lei terrena. Estamos falando do topo do sistema financeiro, da cúpula do governo federal e, o que é mais grave e perturbador, das mais altas instâncias do nosso judiciário. Tudo interconectado em uma teia de favores e silêncio que finalmente começou a apodrecer e exalar o cheiro da verdade. Prepare-se. O que Daniel Vorcaro tem a dizer no dia 10 de março pode ser o marco zero da maior faxina institucional da história do Brasil. Ou pode ser o maior abafamento que este país já viu. O sistema está em pânico, e quando o sistema entra em pânico, ele se torna letal. Ele tenta calar as vozes, ele tenta destruir reputações e ele tenta, a todo custo, manter as cortinas fechadas. Mas antes de continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos mergulhar fundo nesse pâncano. O nome que não sai da boca dos poderosos hoje é Daniel Vorcaro. Para o mercado, ele era o Midas, o homem por trás da ascensão meteórica do Banco Master. Mas a pergunta que a grande mídia evita fazer é: como um banco cresce tanto, tão rápido, em uma economia que caminha a passos de tartaruga? A resposta parece estar em um rombo estimado em 40 bilhões de reais. Você que está nos ouvindo, tente visualizar o que são 40 bilhões. É o orçamento anual de estados inteiros sumindo em manobras contábeis. E veja a ironia, quem deu o alerta foi o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se até o governo atual chama isso de a maior fraude bancária da nossa história, imagine o que ainda não veio à tona. E por que o Vorcaro decidiu falar agora? A lealdade em Brasília dura exatamente até o momento em que a primeira ordem de prisão é assinada. Vorcaro se sentia o dono do tabuleiro enquanto seus processos estavam nas mãos de ministros garantistas. Mas o jogo mudou drasticamente quando o relatório caiu na mesa do ministro André Mendonça. E aqui está o segredo que ninguém quer que você saiba. O Mendonça não faz parte do Clube do Café de Brasília. Ele é técnico, é conservador e não deve favores aos búnkeres de luxo. Quando Vorcaro percebeu que a blindagem do STF começou a trincar, ele entendeu que ou ele entregava as cabeças que o cercavam, ou a dele seria a primeira a rolar na guilhotina da opinião pública. Mas o buraco é muito mais embaixo. Essa lama transbordou do sistema financeiro e invadiu o INSS. O dinheiro dos nossos velhinhos, daquelas pessoas que trabalharam 30, 40 anos, estava sendo drenado por uma organização criminosa instalada no coração da autarquia. 2 dirigentes do INSS foram presos e o que eles estão soltando nos depoimentos é de revirar o estômago. Existe um personagem central, o tal careca do INSS, que coordenava desvios milionários. E para onde ia o dinheiro? Segundo as investigações, parte desse montante, cerca de R$300 mil todos os meses, tinha um destino certo: o filho do presidente, o Lulinha. É o mesmo modus operandi que o Brasil já conhece de décadas passadas, mas agora com valores atualizados pela inflação da impunidade. Como o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é o chefe direto dessa estrutura, pode dizer que não sabia de nada? Se ele não sabia, é incompetente. Se sabia, é conivente. Não existe terceira opção. E o desespero do Lulinha está visível nos bastidores. Houve quebra de sigilo, houve pressão das CPIs e agora temos as delações. A delação desses dirigentes não é apenas sobre corrupção comum, é a prova cabal de que o governo usa as autarquias federais como caixas eletrônicos particulares para manter o padrão de vida da família real da esquerda. Agora precisamos falar sobre o que realmente faz Brasília tremer de medo nas madrugadas.
a conexão entre o Banco Master e o Supremo Tribunal Federal. Você já se perguntou por que certas figuras do judiciário parecem tão nervosas com o depoimento de Vorcaro no Senado? A resposta pode estar em contratos de consultoria. Especificamente, o nome da empresa Mariette começou a aparecer em documentos sensíveis. E de quem é essa empresa? Ela pertence à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Em qualquer democracia minimamente funcional no planeta, se a esposa de um juiz da Suprema Corte tem contratos milionários com um banco investigado por uma fraude de 40 bilhões, esse juiz seria afastado imediatamente. No Brasil, tentar investigar isso é chamado de atentado contra a democracia. É o mundo invertido. Vorcaro recebia autoridades em seus búnkeres privados. Ele tem registros, ele tem mensagens, ele tem o rastro do dinheiro que fluiu para essas consultorias que ninguém sabe o que consultaram. Se ele confirmar que esses contratos eram, na verdade, pagamentos por proteção judicial, nós estaremos diante do maior escândalo da história do judiciário mundial. E o que o Senado deu palco para ele agora? Não se engane, não há santos nessa história. O que estamos vendo é uma guerra de foice no escuro entre Renan Calheiros e Davi Alcolumbre. Renan quer a presidência do Senado de volta, e para isso ele precisa de uma bomba atômica para destruir seus adversários. Vorcaro é essa bomba. É a velha política se canibalizando. Eles estão entregando uns aos outros porque o bolo diminuiu e a Polícia Federal está chegando perto demais da cozinha do poder. Vorcaro é o arquivo vivo. Ele sabe quem pediu o quê, quanto custou e como foi pago. Se ele decidir ter um momento de redenção, ele pode literalmente resetar a política brasileira. O recado para Vorcaro é claro. O sistema vai te descartar. Eles já estão fazendo isso. A proteção acabou. E agora você é apenas um peso morto que eles preferiam ver calado. Se você quer salvar sua pele, sua única saída é a verdade total. Não adianta entregar o baixo clero. Tem que mostrar como o mecanismo funciona por dentro. Como as decisões judiciais são moldadas por contratos de fachada. Como bilhões saem do Fundo Garantidor de Crédito e vão parar em contas de empresas que só existem no papel. O Brasil está num ponto de ruptura. Ou as instituições se limpam agora, ou mergulharemos em uma escuridão institucional sem volta. É impossível não sentir uma revolta profunda ao conectar esses pontos. Enquanto o brasileiro comum luta para sobreviver ao custo de vida, essa elite se banqueteia com o nosso dinheiro. Eles tratam o Brasil como uma colônia de exploração, onde o povo é apenas a mão de obra que sustenta os vinhos caros dos ministros e as mesadas dos filhos do poder. É um escárnio, uma humilhação para o cidadão que cumpre a lei. Eles criaram um sistema onde o crime compensa se você tiver o sobrenome certo. O dia 10 de março não é apenas um depoimento, é o teste final para o que restou da nossa dignidade como nação. O que você acha disso tudo? Você acredita que Daniel Vorcaro terá a coragem de ser o herói inaudito dessa história? Ou vai acabar sendo silenciado pelo mecanismo antes de abrir a boca no Senado? O envolvimento do Lulinha e os contratos da esposa do Alexandre de Moraes serão finalmente investigados a fundo ou vão cair no esquecimento da nossa justiça seletiva. Até quando o Brasil vai aguentar essa promiscuidade entre o público e o privado? Comenta aqui embaixo agora a palavra basta, se você não aguenta mais tanta impunidade e tanta sujeira com o seu dinheiro. Compartilhe esse podcast em todos os seus grupos. A verdade é a única arma que temos. Vamos mostrar que o povo está acordado e de olho em cada passo deles.